Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu estou com o professor Elton Somens de Oliveira. Ele é diretor do curso de graduação em Direito da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra para o Conrado para ele dar as boas-vindas para o nosso convidado e começar o nosso bate-papo. Professor Elton, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer aí te ter aqui conosco, conversar na área da academia, que é uma área que nem eu comentava antes, né, que é uma área que eu estou na área da filosofia, fundamentalmente fazendo doutorado. Então, os temas acadêmicos são temas muito desafiadores, especialmente num país como o nosso que precisa precisa muito de conhecimento, né? Que tanto precisa de conhecimento. Então eu acho que é muito importante assim a gente ter esse diálogo, porque eu dizia também que os alunos do professor Leandro, aqueles também que me acompanham, tem muitos colegas também que são acadêmicos, pessoas conhecidas, né? Então, eu acho que o tema vai ser bem bacana e o tema é o conceito de direito. Este tema, ele é profundamente, isso sim é desafiador, porque eu já vejo assim um horizonte enorme. Eu quero ver como é que nós vamos fechar direcionar aí esse diálogo, né? E aí entram dois autores que nós conversávamos, que é o Hart e o Ratz, né? Em português é o Haas, né? Mas em alemão é o Ratz, né? Que eu acho que os dois, o Leandro também tem aí uma incursão aí com um Finis, e vocês têm esse diálogo aí com esse autor. Então eu pergunto já, né? O que nós poderíamos falar assim sobre o conceito de direito? O que isso implica? Qual é a... Eu tô curioso para ouvir sobre isso. Então, por favor, já tem a palavra. Bom, muito obrigado, Leandro, Conrado, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Parabéns também por essa iniciativa, por esse formato aqui, que eu acho muito interessante. Se é algo que falta muito na academia hoje em dia e na nossa sociedade, no contexto que nós vivemos, é o diálogo, né? O diálogo, eu acho que é um caminho para a gente encontrar soluções ótimas para as nossas dificuldades, problemas, e encontrar respostas, que é o que a gente sempre precisa. E esse tema é um tema realmente desafiador, né? O que é o direito? É muita coisa que pode ser dita, e num bate-papo, eu não tenho nenhuma pretensão de chegar a uma definição pronta e acabada. Eu acho que é interessante, novamente, esse diálogo, essa troca de ideias e de perspectivas. E há muita coisa que pode ser dita sobre o conceito de direito, tecnicamente falando, mas eu gosto, atualmente, eu tenho pensado bastante sobre uma passagem, um texto de um autor que eu estudo, que eu me dedico mais, que é o John Finis, que está dentro dessa tradição do Herbert Hart, que está em diálogo com o Joseph Hart, todo esse pessoal que tem sido os protagonistas do diálogo da filosofia do direito contemporânea. E o Finis, num dado momento, diz que o direito positivo, que é a ordem jurídica, é um projeto, é um plano em andamento, que tem como objetivo o bem comum. Quando a gente fala da ordem jurídica, a gente está falando de um projeto que nós assumimos socialmente, é um projeto, um plano que nós articulamos socialmente, que tem por propósito alcançar ou viabilizar a realização mais efetiva, eficaz do bem comum. E, claro, aqui nós temos uma série de questões que emergem, né, do que vem a ser propriamente esse plano, de como ele se operacionaliza, se é um plano, já naturalmente, quando a gente monta um plano, né, vamos fazer um plano, a família vai se reunir, para onde a gente vai passar as férias? Hoje é um sonho, né, no contexto de pandemia e de isolamento social, pensar em férias é até uma forma de relaxar um pouco. Um dia a gente vai conseguir passar férias. O que a gente vai fazer, né? Para onde eu vou? E, claro, aí tem toda a questão do orçamento,
dos interesses de cada um, quem é que vai viajar, quem não vai viajar, quem é que vai fazer o quê, né? Alguém vai ter que comprar as passagens, outro vai ter que ver a questão da mala, o reservar o hotel e fazer o roteiro. Então, de alguma maneira, também parece que no direito a gente tem todas essas questões que emergem analogamente, né, por comparação. E, por fim, também, quando se fala em bem comum, né, a finalidade, onde a gente quer chegar. Né? Quando a gente faz a viagem em família, a gente tem um propósito que a gente elege, geralmente considerando as preferências, os gostos da família, de cada um que está ali. Né? E no direito a gente pode se perguntar, poxa, e qual é a finalidade? Para que serve o direito, a fim de contas? Né? Para que serve a ordem jurídica? Onde a gente quer chegar com isso? Essa é uma reflexão que eu tenho feito, e talvez, não sei se vocês toparem, pode ser um rumo aí para a gente bater um papo. Certamente. Até eu te perguntaria, Elton, tem alguma importância de se perguntar o que é direito ou é apenas uma importância assim acadêmica, né? Há uma importância para o profissional do direito ou para o próprio direito de se perguntar o que é direito e se estudar o conceito de direito, ou você acha que é uma questão mais acadêmica mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que é importante, sim, não é algo superficial, irrelevante, meramente acadêmico. Mas eu tenho a impressão que é, na verdade, algo que está, mesmo que inconscientemente, presente na vida de todos aqueles que atuam na área jurídica, todos os profissionais de direito e mesmo de todos os cidadãos. Talvez a gente não articule de uma maneira consciente um conceito, uma definição de direito, mas nós pressupomos os nossos atos, né, como advogados, juízes, promotores, procuradores, estudantes de direito, professores, e como cidadãos a gente pressupõe algo do que seja o direito, porque senão não teria sentido muito o que a gente faz, né? É próprio do ser humano refletir sobre as suas ações, ou pelo menos tomar assumir certas posições, como eu disse, conscientes ou inconscientes sobre o que está fazendo. Aquela minha analogia um pouco simplória da viagem, né? Quando a gente senta em família, pessoal, muito bem, a gente vai viajar agora nas férias, para onde a gente vai? Há um pressuposto sobre o que significa viajar. A gente quer sair para descansar, né? Mas, de repente, alguém está pensando, sei lá, um louquinho que nem o Elton, assim, que, não, eu vou levar minha família comigo para passar a fazer um pós-doc no exterior. O meu conceito de viagem talvez não feche com o conceito de viagem da minha esposa, dos meus filhos, né? Então, eu acho que alguma reflexão tem que vir importante socialmente, né? Porque senão daqui a pouco, vamos supor que a gente deixe de lado isso daí para os acadêmicos. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo algo em nome do direito, mas se nós começarmos a olhar, cada um está indo para um lado diferente, porque nós temos compreensões distintas sobre o que é o fenômeno jurídico, sobre o que é a ordem jurídica e para que isso serve. Nesse sentido, eu acho que é extremamente relevante para a prática que nós tenhamos consciência do que é o direito, o que a gente está fazendo aqui. É um fenômeno da nossa sociedade, nós estamos convivendo. A gente está fazendo algo junto. O que é isso que a gente está fazendo junto? Está indo fazer um pós-doc e está indo descansar. Boa. E me diz uma coisa. Desculpa, te interrompi, Conrado. Você quer... Não, eu ia só colocar uma questão assim que me parece sempre que a gente fala assim, acho que a gente pode tentar fazer um mix aqui em relação a isso também, trazendo um pouco da historicidade do conhecimento, e eu acho que entra bem assim. Um dos autores que sempre me fascinou muito é o Fustel de Coulanges, que é o grande Fustel. Fustel francês, né? O grande conhecedor das línguas antigas, e o conhecimento dele era tão grande que eles acabaram criando uma cadeira, uma disciplina lá acho que na Sorbonne, né? Ele era professor da Sorbonne, a respeito dos conhecimentos da história dos institutos jurídicos, né? E ali vem, então, por exemplo, a história relacionada à religião antiga, que tu tinhas, por exemplo,
os teus antepassados, essa era a crença, né, uma crença ancestral de que os teus ancestrais, eles eram os teus deuses protetores, né? Então tu tinhas a obrigação de prestar as homenagens a eles, porque acaso tu não o fizesse, eles ficariam almas penadas. Era uma relação assim recíproca, era uma relação, a bem dizer, né? Os dois se relacionavam. Então, aquele que é o antepassado, pai, mãe, etc. e tal, que morria, protegia o vivo, e o vivo, fazendo as homenagens fúnebres, também protegia, não deixava que a alma ficasse vagante, né? E aí o que surge? O indivíduo que não tinha filhos, ele precisava ter uma descendência, sob pena de virar um espírito perdido, vagante. Então aí surge o que, segundo todo o relato do Fustel, o Instituto da Adoção. Nasce da religião. Então ele extrai da religião uma série de consequências jurídicas, né, de formação de institutos jurídicos, que eu sempre achei muito interessante, assim. E aí tem um aspecto, assim, aí vai também, né, a questão, por exemplo, ligada ao bem comum que tu colocaste, né, aí eu acho que entra um pouco, não sei, esse conceito, da onde que vem essa ideia desse bem comum, vem da onde? Vem lá do Aristóteles, professor Leandro e professor Elton. Ou não sei se porque assim, ó, como eu não conheço a obra do Finis, então eu estou assim trazendo alguma coisa, alguns questionamentos que eu me faço, né, em relação também ao Herbert Hart e o Joseph Ratz, a respeito dessas questões todas aí, né, do direito. Então, eu não sei o que vocês acham a respeito dessa questão, porque assim, ó, porque a grande questão que sempre entra é assim, ó, será que essa dimensão do direito é uma coisa, um arquétipo nosso? Isso está ou estaria isso num plano ontológico? Eu estou filosofando aqui, né? Trazendo assim para a gente conversar e soltar, vamos soltar esse nosso barco aqui, deixar ele navegar à vontade. Então, é por aí a coisa. Então, vocês estão com a palavra. Estou só instigando. Eu gostei muito da referência aqui ao Fustel de Coulanges, Nemes Dumas, como é? Numa Denis Fustel de Coulanges. Me lembrou agora um livro que marcou muito a minha formação jurídica, né? A Cidade Antiga, de Cité Antique, porque realmente eu acho que tem relevância sobre diversas dimensões o Fustel de Coulanges. E, para mim, justamente foi um dos responsáveis por despertar um pouco mais essa minha vocação acadêmica. Juntamente ali, no fundo, eu vejo na biblioteca do Leandro A Paideia, do Werner Jäger, outro livro que também trata dessas mesmas temáticas, né? No caso do Fustel de Coulanges, toda essa origem comum indo-europeia da linguagem e das tradições jurídicas. Ele tem uma tese muito forte, né? Que toda a construção da sociedade, da comunidade política e, por consequência, do direito, tem a sua gênese na religião, uma religião dos antepassados, né? Tem toda aquela questão das libações. E eu acho que é muito pertinente mesmo, Conrado, porque a gente percebe num dos aspectos da tese do Fustel de Coulanges, na paideia também do Werner Jäger, essa dimensão muito prática do direito, né? O direito ele surge como uma necessidade, ele surge de necessidades que nós precisamos, que o ser humano tem, não só para sua sobrevivência, mas para poder levar a cabo um convívio social e os seus projetos, né? De alguma maneira, portanto, o direito ele está dentro desse contexto das respostas que o ser humano se faz sobre quem ele é, né? De onde é que ele veio, qual é a sua relação com esse mundo que está ao redor dele, como eu devo interagir com as pessoas. O direito está dentro desse universo.
portanto, sob certa medida, naturalmente, ele tem uma dimensão que poderíamos chamar de ontológica, mas ontológica no sentido de que, assim como o ser humano, de alguma forma, é apto à linguagem, né? Também o ser humano é apto ao direito, e a linguagem se torna algo imprescindível para o ser humano, característico do ser humano, o direito também o é. Mas é uma tarefa, é um projeto também, não é ontológico no sentido de que vou nascer com direito. O direito ele vai emergindo da própria dinâmica racional do ser humano, como uma necessidade dessa própria condição racional, de ser consciente, né, de ser dotado de palavra do ser humano. E quando se fala em bem comum, né, o que é o bem comum? Hoje em dia é complicado falar em bem comum, porque, de alguma maneira, a gente costuma reduzir o bem comum a alguma ideia de bem da maioria, né? O bem comum é o bem da maioria, ou é um conjunto de metas, né? Como se fosse aquelas tarefas que eu tenho lá na minha agenda. Não, o que eu tenho que fazer hoje? Tenho que fazer isso, aquilo, outro, né? Eu vou te fazendo ok, né? Cumprir. Então, bem comum, às vezes as pessoas têm essa ideia de que são um conjunto de metas que eu tenho que alcançar, e na verdade o bem comum ele é algo novamente ligado a essa própria condição humana, o fato de que, por exemplo, o ser humano tem algumas coisas em comum, essencialmente, como é perceber que ter saúde é algo bom, né? A gente está fugindo de pegar Covid hoje mesmo. Está todo mundo isolado em casa, tomando uma série de medidas radicais, ou discutindo essas medidas, né? Vacinar, não vacinar, etc. Qual o sentido desse debate todo, né? Mesmo que a gente tenha posições totalmente antagônicas, né? Que tenhamos essa radicalidade nociva na sociedade, ainda assim, por trás disso, esses debates que têm acontecido revelam um consenso de que ter saúde é algo desejável, de que ficar doente não é algo desejável. Portanto, exige aqui já um motivo, uma necessidade que dá razão para que nós procuremos, de alguma forma, encontrar um caminho melhor. E, de fato, se a gente vai para esse debate, tomar cloroquina, não tomar cloroquina, vacinar, se não vacinar, são pessoas que, em alguma medida, estão interessadas em encontrar a melhor resposta para que todos tenham saúde, ou para que cada um possa preservar-se dessas mazelas do vírus, né? E eu acho que o bem comum vai por aí. Por um lado, determinar quais são as nossas necessidades que nós precisamos atender, cuidar, e que nos dão motivos para encontrar uma forma de convivermos e garantir esses fins. O bem comum também tem a ver com os meios que a gente vai ter que empregar para isso, ou seja, tem a ver em constatarmos em conjunto que existem certos fins que são necessários, manter a saúde, né? Existem certos meios que a gente vai ter que empregar para conseguir alcançar esse fim. Existem vários caminhos para ter saúde. Muito bem, o que a gente pode fazer aqui agora aqui no Brasil? Não temos vacinas para todo mundo. Vamos supor que as vacinas sejam o consenso. Não é, né? Mas vamos supor que seja um consenso. Não tem vacina para todo mundo. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma lista de prioridades. Então, primeiro a gente vai vacinar o pessoal que está no front, lá nos hospitais, porque sem eles as coisas não vão andar. Depois a gente vai vacinar, etc, até que a gente consiga, na medida do possível, alcançar a todos. Isso aqui já é uma discussão importante, tem a ver com o bem comum. Estratégias, meios para que a gente possa atingir esses fins, né? E veja que não é algo que vai, como eu dizia, não é uma meta. Conseguimos alcançar a saúde. A gente nunca vai conseguir alcançar a saúde, porque é um dinamismo que é próprio do ser humano, né? As pessoas estão aí. Por outro lado, não é algo da maioria, tem a ver com todos, porque a saúde não interessa a todos. A maioria, quando a gente fala da maioria, talvez seja uma estratégia menos ruim que nós encontramos para formular os meios pelos quais a gente pode obter saúde para todos, o máximo possível.
Como se dizia, a gente está num contexto democrático. Por que a gente está num contexto democrático? Porque a gente viu que a democracia é um regime em que as coisas funcionam para que a gente consiga justamente debater o que é esse bem comum e os meios para atingi-lo. Não é perfeito, mas é o melhor que a gente conhece, ou melhor, pelo menos no nosso contexto contemporâneo. Então, a maioria vai ser uma forma de a gente conseguir otimizar as nossas interações na medida que a gente percebe que, às vezes, a unanimidade não é viável. Agora, a busca da maioria não é porque a gente está interessado num percentual X, a gente está interessado no 100%. Como dizia um professor, o meu mestre, na academia, o bem comum é o bem de todos, não de alguns, é o bem de todos naquilo que todos temos em comum. O que nós temos em comum? A nossa condição humana. O que a gente procura realizar em conjunto, socialmente? A gente procura que todos consigam ter a plenitude da sua condição humana, a sua plena realização, possa chegar a desenvolver todas as suas potencialidades. Claro, nós somos diferentes, então eu não posso chegar de antemão e dizer, Leandro, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Até porque o Leandro tem inúmeras potencialidades. De alguma forma, ele tem aí uma liberdade, uma conquista do pensamento moderno, considerando um contexto sociológico, que é o respeito às liberdades individuais. Então, o Leandro tem liberdade, o Conrado, o Elton tem liberdade para ver de que forma ele vai desenvolver as suas potencialidades, desenvolver um projeto de vida, o que ele vai se dedicar, o que ele vai fazer ou deixar de fazer, né? E esse, de alguma maneira, o direito está dentro disso, né? Porque, no fundo, a ordem jurídica ela é a formalização disso. A gente formaliza em leis, falando genericamente aqui em leis, essas estratégias pelas quais a gente vai alcançar melhor, segundo um consenso da maioria, aqueles fins que nós percebemos como necessários, que o próprio direito também prevê, né? Quando a gente fala em direitos fundamentais, em direitos humanos, de alguma maneira a gente está se referindo na ordem jurídica a isso, a essas necessidades que temos, esses fins que valem a pena pelos quais vale a pena a gente dialogar, conversar, de alguma maneira também se submeter quando a gente é vencido num debate político. Então, eu vejo o bem comum nesse sentido mais amplo, né, de algo que pode ser um arquétipo de alguma maneira também, né? O direito também é um arquétipo, porque o ser humano costuma trabalhar com tipos ideais, né? Na nossa forma de pensar, a gente tem experiências da realidade, a gente cria memórias, imagens daquela realidade que nós evocamos depois como referência para as experiências futuras. Porque em algum momento a gente teve a experiência da nossa mãe, a gente tem um conceito de mãe que vai nos guiar nos momentos seguintes quando a gente falar em mãe. Quando a gente fala em mãe, a gente lembra da nossa mãe, né? De alguma maneira, quando a gente fala em direito, também a gente tem um arquétipo de direito que cada um, de alguma maneira, vai construir pelas suas experiências, pelas suas leituras, né? E da mesma forma, o bem comum. E me parece que isso é relevante porque é uma construção que decorre da experiência humana. Isso mostra a relevância também das interações humanas, do diálogo, como eu dizia. Porque se a gente fica preso apenas às nossas reflexões, talvez a gente fique preso num mundo muito pequeno, em experiências que nós tivemos, que são poucas comparada à riqueza das experiências que as outras pessoas têm. Nós precisamos ter essa interação, esse diálogo, justamente para perceber outras perspectivas, outras vivências que as pessoas tiveram distintas das nossas e que podem enriquecer muito aquilo que a gente percebe. Pode nos mostrar certos erros, limitações, distorções, ou, em contrapartida também, pode nos permitir enriquecer a vida de alguém, dar sentido a uma pessoa que não via sentido em algumas coisas, né? E se nós formos, por exemplo, a experiência jurídica cotidiana, imagina um juiz, né, um advogado,
Às vezes, no processo, você descobre algo novo que não tinha se dado conta antes, que faz você mudar a sua opinião. Poxa, é mesmo, isso aqui aconteceu e agora eu estou com uma nova perspectiva da ordem jurídica brasileira. Eu percebi algo diferente, uma limitação, uma potencialidade que antes eu não via. Isso aqui, novamente, são arquétipos que estão sendo transformados, né? Mas no processo hermenêutico, né, de construção e reconstrução, a gente vai fazendo. Elton, e te perguntar assim, uma dúvida que meus alunos em introdução do direito, assim, é muito comum a gente pegar com alunos que estão ingressando na universidade, que é, você coloca a finalidade do direito como bem comum, mas é a justiça ou o bem comum? E justiça e bem comum são instrumentais um para o outro ou são fins, né? Afinal de contas, você diz assim, ó, o fim do direito é o bem comum. Não seria a justiça? Eu te coloco, eu tenho as minhas posições aí e compartilho algumas certamente contigo, ou pelo menos de algumas leituras que tu faz, né? Por exemplo, no professor John Finnis, mas eu queria ver a tua posição, né? A respeito de justiça e bem comum. Poxa, Leandro, essa pergunta é difícil aí. Mas deixa eu falar uma coisa, já que é para o pessoal que está começando o curso de Direito, eu recomendo aí o livro que o Conrado mencionou. Não deixem de ler A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. É uma excelente reflexão para quem está começando o curso de Direito. Agora, voltando à questão do bem comum e da justiça, é preciso entender primeiro o que é justiça, né? E aí temos aquele conceito clássico, né, do jurisconsulto ulpiano, que foi recolhido no Digesto de Justiniano, né? Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, o que lhe é devido, né? Constans et perpetua voluntas iusum quid tribuendi, que é um conceito que já estava presente em Aristóteles e em Platão, ou seja, que faz parte desse pensamento ocidental que o próprio Fustel de Coulanges resgata. E eu entendo que é um conceito que consegue captar uma experiência, uma vivência que qualquer ser humano tem desde sua tenridade, né? Quando a criança pequena, ela chega à uma idade da razão ali, ou até às vezes até antes por um impulso dos sentimentos, das paixões, mas ele chega a perceber essa ideia de que há algo devido às pessoas, né? Algo que as pessoas devem a mim e que eu devo às outras pessoas. No contexto contemporâneo, a gente costuma pensar no polo inverso, né? Não da justiça como dever, a gente costuma, na linguagem técnica do direito, falar em direitos subjetivos, das prerrogativas de cada um. No fundo, você só consegue falar em direito subjetivo de modo adequado sem cair numa espécie de supertrunfo, se você pensa o direito subjetivo como a outro lado da moeda da justiça, do dever. Porque existe algo que é devido ao outro, naturalmente, o outro tem um direito, uma possibilidade de demandar aquilo que lhe é devido. Então, a justiça tem muito a ver com, por isso eu falava, né? É importante pensar o conceito de justiça. E pensar o conceito de justiça, a justiça tem a ver com um ajuste. Desculpe aqui o trocadilho, né? Mas tem a ver com esse equilíbrio das relações humanas. Toda vez que se fala em justiça, de alguma maneira eu estou falando em algo algum ajuste que é necessário no relacionamento entre as pessoas. Mesmo quando a gente fala no sentido metafórico, né? Eu não estou sendo justo comigo mesmo. Às vezes a gente tem essas expressões em linguagem. A gente está, de alguma forma, transformando o nosso self, o nosso ser, em dois, né? E eu que devo, o ego me deve ao meu alter ego, alguma coisa que não foi bem resolucionada. Então, se eu penso a justiça como esse ajuste, esse equilíbrio, e nesse conceito de ulpiano, esse ajuste devido em função de um critério de proporção, de igualdade, eu posso, de alguma maneira, captar a relação entre justiça e bem comum. Porque, para que eu possa afirmar que existe um ajuste devido, eu preciso ter um critério que me defina qual é essa igualdade, qual é essa proporção, qual é esse ajuste das relações humanas que a justiça procura
apontar. E esse ajuste sempre vai ser um critério de bem comum, né? Vai sempre ser um critério do que é o bem para cada um. O que eu devo para o outro, em última análise, é aquilo que é próprio dele, aquilo que é o bem dele. Agora, por sua vez, o outro só pode exigir de mim isso se eu estiver num contexto de comunidade, ou seja, se eu estiver inteirado, me relacionando com aquela outra pessoa. Veja, se eu me encontro alguém estranho, vamos supor que eu viajei para um país distante, desconhecido, e encontro alguém estranho. Como é que eu sei o que é o bem para aquela pessoa? Eu posso ser justo ou injusto com ela? De alguma maneira, posso, mesmo sendo estranho, porque eu posso ser injusto com ela ao não reconhecer a sua condição humana. É um critério de justiça básico, né? Algo que eu devo a todo e qualquer ser humano. É reconhecer a sua condição humana, a sua dignidade, como a gente diz no direito hoje em dia. Isso é um básico de justiça. Quando eu não tenho atitudes de reconhecimento da condição humana de alguém, eu estou sendo absolutamente injusto. E por que eu posso dizer isso? Porque eu estou faltando a um bem que é comum a mim e a ele. Qual é o bem que é comum a mim e a ele? É a dignidade humana, essa condição humana. Porque eu só me realizo na medida em que eu tenho essa condição humana e, no primeiro momento, respeitada pelos demais. Como é que eu vou me realizar as minhas potencialidades, ser alguém feliz, pleno, poder viver a minha vida, se sequer as pessoas me reconhecem na minha condição humana? Percebe? Então, a justiça está atrelada ao bem comum, não porque a justiça é a finalidade do direito, e sim porque a justiça vai ser aquela que aponta o dinamismo adequado para que se atinja esse bem comum. Na medida em que a justiça nos aponta um parâmetro de proporção, de igualdade. Aí a gente pode ir para uma questão mais prática, né? Muito bem, eu sou eu sou um advogado, eu estou trabalhando. Geralmente são juízes que entram nessa história, né? Eu sou o juiz que tem que decidir, e eu vou decidir um caso concreto. O que eu faço? Eu tenho que pensar no bem comum ou tenho que pensar na justiça? Olha, eu voltaria para a questão aquela inicial que eu falava. Se a gente pensa a ordem jurídica como um projeto, um plano em andamento para o bem comum, o dever principal, a tarefa principal de um juiz é colocar em prática a ordem estabelecida. Parece simples, né? Genericamente até é simples. Olha, eu tenho que, no caso concreto, dar resposta para um litígio que me foi apresentado em juízo, apontando qual é a solução indicada pela ordem jurídica, pela legislação, pelos precedentes, a jurisprudência, etc. Isso é o critério de justiça. Por quê? Isso aí é o planejamento concreto que nós havíamos feito sobre o bem comum. Se eu combinei com a minha família que a gente vai viajar para a praia nas próximas férias, eles podem exigir de mim quando chegar nas férias, e aí, pai, vamos para a praia ou não vamos? Eu chego para eles, não, a gente vai para a Noruega, que eu vou fazer um pós-doc lá, não sei onde, na Sibéria. Nós vamos dizer, poxa, pai, a gente combinou que a gente ia para a praia. A mesma coisa na ordem jurídica. Olha aqui, a legislação diz que essa ia ser a resposta. Então, é uma questão de justiça aplicar a legislação. E o que é a legislação? A legislação é um acordo que a maioria alcançou sobre o caminho pelo qual a gente ia chegar ao bem comum. Então, isso é o plano geral. Realizar o bem comum é o propósito. O cumprimento daquilo que nós convencionamos, estabelecemos, é o justo, né? É o caminho para chegar a esse bem comum. Claro que ao longo desse trajeto as coisas ficam complicadas, né? Nem sempre a ordem jurídica tem resposta. A gente percebe, às vezes, que a resposta que a ordem jurídica dá talvez não seja mais satisfatória para aquele caso concreto, ou existem várias interpretações possíveis para aquele plano, né? Eu falei praia, pensando em irmos aqui para o litoral gaúcho,
e a minha esposa pensou em ir para o Nordeste, né? Então, é um conceito de praia que não ficou muito claro para minha família, né? Então, há interpretações diferentes, e aí a gente tem toda a técnica jurídica, todos esses mecanismos que vão nos permitir dirimir essas falhas de comunicação ou essas imprecisões no nosso plano. O plano sempre tem algumas lacunas, algumas falhas, e surgem imprevistos que precisam ser contornados. E eu te perguntaria, o bem comum justifica o uso da força pelo direito? Eu digo, porque uma das características, nós vamos falar a respeito de direito, né? Uma das coisas, um dos elementos que distingue talvez o direito da moral é a coerção, né, pelo Estado. Então, o que justifica o uso da coerção pelo Estado? Né? O bem comum justificaria, qual é a justificativa para o Estado, para o direito poder se utilizar da força, tanto para implementar o plano que ele tem para o bem da comunidade, quanto para, no caso desse plano ser infringido, ele recolocar as coisas no lugar e punir. Não sei se você vê a coerção como um dos elementos do conceito de direito, e como é que você analisa em função do bem comum? Boa. Não, a coerção ele é um elemento importante, tá? Por várias razões. Tá? Novamente, a gente pode entra todo tem um pano de fundo aqui que eu vou evitar num primeiro momento, que é esse pano de fundo antropológico, sociológico, que tem extrema relevância para uma resposta concreta. Mas eu diria que a coerção é importante porque, por meio da coerção, eu preciso ter consequências. Se no momento que eu estabeleci um plano, eu estabeleci um plano de como é que a gente vai fazer para chegar ao bem comum. E nesse plano, nós estabelecemos papéis, responsabilidades. Eu preciso ter alguma forma de garantir que essas responsabilidades, esses papéis, sejam cumpridos, né? E, de alguma maneira, falando genericamente, a sanção vai realmente ter essa finalidade, né? De premiar aqueles que, portanto, estimular que as pessoas se comportem conforme aquilo que foi estabelecido, vou dar prêmios incentivando esse comportamento, ou vou dar sanções punitivas, vou punir aqueles que se opuserem àquilo que foi estabelecido. Porque, como se costuma dizer, se nós fôssemos perfeitos e com uma vontade totalmente livre de qualquer tentação, paixões ou corrupção, a gente precisaria de sanções? Precisaria de critérios sancionatórios? Talvez eles fossem menos importantes, tá? Mas, com certeza, num contexto atual em que algumas vezes realizar o bem comum vai exigir sacrifícios, a gente precisa ter esse parâmetro punitivo ou de sanção no sentido maior, para que os sacrifícios às vezes não pareçam para nós demasiados e, portanto, nos levem a agir contrariamente daquilo que foi planejado. Convenhamos, né? Eu conheço não sei se eu conheço pessoas que adoram pagar imposto. Que bom, agora temos que entregar o imposto de renda. Finalmente, eu já estava com saudade. E se não houvesse nenhuma consequência de não se pagar imposto de renda, seriam poucas as pessoas que pensariam, não, eu preciso pagar imposto de renda, porque senão o Estado brasileiro não vai ter condições orçamentárias de arcar com todas as políticas públicas que precisam ser levadas a cabo para a manutenção do Estado brasileiro e para estimular as políticas sociais, né? Convenhamos, né? Então, o fato de que tenha multa e outras repercussões é um estímulo indireto, né, para que você pague o imposto de renda. Nesse sentido é que eu vejo a importância da sanção, do caráter coercitivo do direito. Não, perfeito. E me diz uma coisa, ainda em termos de bem comum, né, a gente está falando de bem comum e eu estava pensando aqui, diante do que tu falou,
né? E principalmente assim naqueles aspectos do bem comum do Finis. Aliás, você fez a sua dissertação de mestrado no bem comum em Finis, né? Inclusive, né? E eu estava pensando, será que tem um bem comum que a gente poderia chamar político que justifica a coerção e um bem comum ético, ou eu que estou separando o bem comum mesmo, né? Eu digo, quando você fala assim que tem aspectos que são comuns a quaisquer seres humanos, né? Esse é um bem comum. Mas esse bem comum, finalidade do direito que justifica a coerção, eu acho que é um pouco diferente isso, né? Quando a gente tá tratando de coisas parecidas, mas não são idênticas. O que você acha? Sim, existe um limite para a atuação do Estado, né? O Estado ele não é tudo, total. Se nós tivéssemos um Estado total, nós caímos em totalitarismo. Tem até um nome da ciência política. Desculpa de novo aqui as imprecisões terminológicas. Mas o Estado ele é um personagem dentro de toda essa dinâmica, dentro desse plano. Ele tem um papel a cumprir, ele tem um propósito a cumprir. A comunidade política ela é muito mais ampla e mais complexa do que o Estado. Envolve todas as associações, desde a família, né, a passar para as associações que a gente pode constituir na vida civil e na vida comunitária, os clubes, as sociedades comerciais, tudo isso faz parte da vida, associações de bairro, faz parte da vida humana e constitui a comunidade política. O Estado é apenas um elemento dentro dessa realidade, que tem a sua importância e que tem o seu papel próprio. Qual é o papel próprio do Estado? Aí sim, o papel próprio do Estado, até voltando à tua pergunta, talvez essa tenha sido a tua intenção antes, né, Leandro? É, de alguma forma, garantir um espectro do bem comum que tem a ver com a justiça, né? Tem a ver com o quê? Com os bens interpessoais. O Estado ele tem o papel de garantir e promover uma adequada relação entre as pessoas, entre os cidadãos do Estado. Garantir que seja possível que as pessoas e as associações que constituem a comunidade política possam livremente se articular e ter iniciativas, promover iniciativas para as suas realizações. Não cabe ao Estado, por sua vez, e aqui é um limite dele, interferir diretamente na vida de cada uma das pessoas. Ele tem apenas o papel de subsídio, de auxílio, de ajuda na proporção em que isso é necessário e, mesmo assim, com certos limites também. Por exemplo, o Estado não pode, de uma hora para outra, me impor uma determinada convicção religiosa, né? Até porque é contrária à própria concepção de religião. Mas aqui a gente já entra também no tema espinhoso, né? Que é a questão da laicidade. De qualquer modo, a ideia é que o Estado tem um papel de subsídio e o papel essencial do Estado é a garantia das questões de justiça, ou seja, da questão desse espaço de convivência e de equilíbrio, de ajuste nas relações entre os cidadãos. O Estado é que vai garantir esse espaço para que as pessoas se associem, para que as promessas sejam cumpridas, né, questão contratual, para que haja as punições para aqueles que desrespeitarem os objetivos últimos da vida social e a própria condição humana. E nós temos todo o contexto do direito penal, e o Estado, de alguma forma, vai dar assistência àquelas circunstâncias mais frágeis do convívio social, dando suporte ao hipossuficiente, como acontece no direito do trabalho, no direito do consumidor, e assim por diante, né? Então, há um limite na coerção, há um limite na coerção que corresponde a esse limite da atuação do próprio Estado, né? Quando a gente fala da ordem jurídica, o direito ele não se presta a tudo, ele não pode interferir em tudo, ele tem esse campo que é o campo dos bens interpessoais, das relações interpessoais. O direito ele não tem
como diretamente impor às pessoas um modo de vida específico, dizer como eu devo viver a minha vida ou deixar de viver a minha vida. Claro, em alguma medida ele vai me orientar, né? Porque ele vai dizer, olha, você tem que cuidar da tua saúde. Quando eu declaro os direitos fundamentais, olha, você tem que cuidar da tua saúde. Agora, como você vai fazer isso? A questão fica a teu encargo. Eu vou te dar os subsídios. Eu vou te dar aqui, por exemplo, um sistema de saúde, eu vou te dar algumas possibilidades relativas à previdência e seguridade social, eu vou garantir a possibilidade de se construir, vou estimular que se tenha hospitais, centros, eu vou estimular a pesquisa no campo da área da saúde, vou dar a possibilidade do estudo na área da saúde com universidades ou centros de formação de médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, etc., psicólogos. Agora, ele não vai te dizer que você tem que ser médico, ele não vai te dizer que você tem que ter determinado comportamento, tem que fazer exercício 3 vezes por semana e cuidar da sua dieta, dizer quantas calorias você vai consumir diariamente. Entendi. Essa tem sido uma discussão grande, né, a respeito do limite do Estado mesmo, né, que tu traz, né, Elton e Leandro, porque assim a gente vê isso em vários aspectos, né. Eu me recordo assim de uma questão que aconteceu, aproveitando assim para trazer um exemplo da vida assim jurídica aí, né. O preso não tinha, ele não tinha querido submeter a um tratamento, eu não me lembro qual era. Ele não quis submeter o tratamento e depois ele ficou doente e queria uma prisão domiciliar. E aí houve uma discussão, assim, que eu não quero citar aqui, identificar nada, mas a discussão era a seguinte: tá, mas vem cá, o cara não quis, agora quer a prisão domiciliar. Então havia, não, mas a prisão domiciliar ele vai ter condições de se tratar melhor, porque ele tem lá um plano de saúde, sei lá. Então são essas questões, assim, até onde né, aonde que está o Estado aí. Outra questão, assim, que me traz, né, é o caso, por exemplo, que nós estamos vivendo agora do uso da máscara, né? Quer dizer, até onde o Estado pode dizer assim, olha, tu é obrigado a usar máscara. É interessante isso, né? Em Berlim, se você não usar máscara, você pode pagar uma multa de 400 a 500 euros. Se a polícia olhar para você e dizer, olha, e lá é na hora, tem que pagar. Aqui no Brasil, isso repudia a consciência nacional. Assim, não, mas como é que o cara vai me cobrar? Porque eu tenho o meu direito de ir e vir, eu posso, não é dono do meu corpo, da minha ação, então essa aí mais prosaica, mais comum aí, eu traria para a questão do cigarro, por exemplo, né? Quer dizer, não, mas o cara fumou e agora vem para o seu hospital público, vamos gastar dinheiro com ele. Então o Estado, eu trouxe esses exemplos assim meio, né? Porque eu sempre fico pensando assim nessa questão exatamente desse limite, assim, né? Até onde que a gente pode regular e também a gente vê, apesar aí já emendo numa outra questão, mas que está relacionado, que é o Estado hoje, né? O Estado hoje, com os grandes conglomerados. Nós temos empresas aí multinacionais que a receita dela é de 2, 3 estados, né? Ou muito mais, se tu juntar os estados aí, né, países subdesenvolvidos. Então, essa força do Estado como um realizador né, de alcançar o bem comum, né?
Porque o que eu entendi, né, a discussão que o Leandro colocou e que tu também estavas colocando, é a justiça ou o bem comum, a justiça num princípio procedimental, assim, me parece que esse é o viés mais procedimental, assim, né? E o bem comum como finalidade, né? Então, até onde que isso aqui eu estou elucubrando, né? Fazendo essa reflexão, assim, da onde que dentro destes espectro de esvaziamento do Estado hoje, ou de, não vou dizer esvaziado, porque é mais assim eu acho que até não essa palavra não é boa, não é isso que eu quero dizer. É assim, ó, nesta, digamos assim, esta competição da força do Estado com a força econômica, né? É natural que dentro de uma democracia as coisas, as forças se digladeiem dentro das casas legislativas. Isso é absolutamente natural. Todas as classes vão buscar os seus apoiadores, né? Tu vais apoiar as campanhas políticas, né? A partir daquela teu interesse. Tu és um empresário, tu vai procurar pessoas que vão defender o empresariado. Se tu é funcionário público, tu vai procurar aqueles parlamentares que, se tu és um professor, tu vais também ligar pessoas ligadas à educação, né? Então, essas forças, vejo isso absolutamente normal. Agora, onde entra assim um poder descomunal, assim, econômico, e isso aí, às vezes, eu fico pensando hoje na questão desta necessidade, talvez, de nós refletirmos a respeito, assim, da questão do Estado, né? Até onde é viável assim um Estado intervencionista, como tu colocas, assim. Isso me traz muita questão do processo penal, né? Existe aquela discussão do sistema anglo-americano, que é um Estado de reação. Ele não intervém, ele não tem a intenção de interferir na vida do cidadão. Existe até um certo ponto, isso aí agora na pandemia ficou um pouco arranhado, mas o fato é que isso acaba tendo, ou seja, um Estado muito mais procedimentalista, assim, no sentido de, né, e não tanto de realização, de implementação da política pública, como é o nosso Estado, são os Estados do continente europeu, né? Mas é essa que é a questão que eu trago para vocês, assim, né, dentro da primeira essa questão, já que a conversa está muito dentro dessa questão do Estado, né, eu trago um pouco dessa angústia, assim, trago para a mesa, que essa é uma angústia, porque eu acho que o Estado ele tem aí uma opinião minha pessoal, assim, ele tem um papel muito importante. Nós vimos agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? O SUS, por exemplo, o SUS, que é mais ou menos tem uma inspiração no sistema inglês de medicina comunitária, e o que seríamos hoje nós sem o SUS, num país que tem dificuldades assim de frear medidas de capitalismo selvagem. Não estou falando do capitalismo porque o capitalismo ele está em todos os lugares, está na China, está em todos os lugares, né? Embora possa ter outros nomes, mas ele está presente na vida e, né, o que eu vejo é aquele, e não estou nem fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas estou pensando nesta questão, assim, o que vocês acham disso, hein? É uma questão que eu coloco aí na mesa. Me parece que essa é uma questão também central, viu? Porque vamos por partes, assim. Primeiro, quando a gente fala em bem comum, eu tenho falado aqui, defendido uma ideia de bem comum, a gente, claro, está tratando de um ideal, né? Como falava lá, de um arquétipo do ideal, e, claro, no contexto real as coisas nem sempre correspondem.
E segundo aspecto, quando a gente fala em bem comum, nós temos dois momentos lógicos. O momento em que a gente vai chegar à nossa compreensão do que é o bem comum, a nosso debate sobre o que é o bem, definição do que é o bem comum, e o outro é a execução. Logicamente falando, não que estejam as coisas totalmente despregadas uma da outra. Mas voltando àquela analogia lá do plano de viagem, um momento a família vai parar para planejar a viagem, o outro vai botar em prática. E se eu combinei com a minha esposa que eu ia comprar as passagens e ela ia fazer a reserva no hotel, cada um tem a sua competência, cada um vai fazer as suas coisas, porque a gente definiu. Não é que ela tinha que fazer isso e aquilo, porque a gente combinou. Ela vai reservar o hotel, eu vou comprar as passagens. E uma vez que a gente combinou, lá para frente, tanto ela e eu podemos cobrar um do outro. E aí? Comprou? Fez? Não fez? Chegar lá no momento da viagem, eu chego para embarcar no aeroporto e dar problema na passagem, a minha família pode apontar o dedo para mim, ó. Você que tinha que ter feito a compra, não deu certo, explique-se, né? Há uma cobrança. Trazendo isso para o plano da comunidade política, eu tenho um momento do debate político. Aqui no contexto das instituições brasileiras, tipicamente o legislativo vai ser essas circunstâncias onde a gente vai discutir e definir as coisas. Tá? Tem um momento anterior também, logicamente, que é o momento da Assembleia Constituinte, onde a gente vai estabelecer os fins. A Constituição tem um papel crucial no constitucionalismo moderno, né? E depois tem um momento que a gente vai executar, vamos botar em prática. É algo complexo, naturalmente, tem toda a esfera administrativa, de governo, mas tem um momento jurídico, estritamente falando da jurisdição, em que o papel é cobrar. Ó, tu tinha que fazer isso, fez? Não fez? Ou fez, parabéns, foi bem feito. Nesse trâmite todo pode dar problema. Lá na hora de discutir as coisas, ver quem é que vai fazer o quê, a gente esqueceu de ver quem é que ia ver a questão do transfer para o hotel. Ninguém pegou o transfer. E agora a gente chega lá, não tem transfer. Foi uma falha na hora de legislar, de montar o plano. Ou então, simplesmente, a gente deixou que... Não, cheguei para minha esposa, você faz tudo. E, no final, não dá conta. É óbvio que não vai dar conta. É muita coisa de uma pessoa só fazer. Um plano complexo. Tinha que ser melhor distribuído. Não dava para... Então, quando for para a hora jurídica, qual é o papel daquele que está julgando? É fazer com que o plano seja cumprido. E se o plano é mal feito, a gente vai ter um problema na ponta. Quem vai decidir vai se deparar com situações trágicas. Situações trágicas em que não vai ser visível nenhuma resposta satisfatória. Por quê? Porque o plano foi mal feito. O plano foi mal feito. E aí a gente vai... O que a gente tem feito hoje em dia, porque o plano é tão mal feito, é que na prática a gente acaba exigindo daquele que está lá na ponta, no judiciário, de ter que se fazer, às vezes tentar colocar panos quentes, tentar achar uma saída menos indigna para as circunstâncias, o que é complicado, né? Porque, no fundo, querer inverter os papéis. E gera polêmica, porque gera questão de ambiguidades de competências, gera a questão toda da dificuldade de emitir juízos de valores diante de uma circunstância concreta, né? Mas, por exemplo, ali no caso daquela pessoa que estava presa e que não quis submeter um tratamento, é uma situação difícil, né? Por quê? Porque você tem um campo de liberdade que a gente procura preservar. Agora, o Estado tem que arcar com os custos decorrentes de uma decisão equivocada que ele tomou. O que eu diria, depende da ordem jurídica, né? Não é a melhor solução, mas se a ordem jurídica estabeleceu. Agora, por outro lado, nós temos toda uma hermenêutica contemporânea que permite ao juiz, a partir evocar princípios e direitos fundamentais para tentar criar uma resposta alternativa, que gera uma carga ainda maior no ato decisório, né? Porque você tem, de alguma forma, um poder de transformar o plano, de fazer um juízo sobre o plano e transformar um plano enquanto ele está sendo executado. Então, o que eu estou querendo dizer é que as coisas não são tão
claras assim na prática. Na prática, nós temos essas mazelas das imperfeições decorrentes de N fatores. E eu diria que um grande problema que nós temos no nosso país hoje em dia, o principal, é um problema institucional. A gente tem um problema institucional sério que inviabiliza que a gente consiga construir um plano adequado e que acaba sobrecarregando as instituições, o judiciário e as instituições todas as demais. E é tão grave que eu diria, inclusive, que nós temos instituições tão mal construídas que elas chegam a ser corruptoras, se nós pensarmos no campo político. Né? Veja, há milhares de pessoas que se envolvem na política, são bem intencionadas, cidadãos realmente com ideais grandes de mudar o país. E que no momento em que se candidatam, eles se deparam com uma realidade nociva. Né? Primeiro porque para me candidatar, vou ter que me vincular a um partido. Eu vou ter que conseguir legenda. Depois eu vou ter que gastar uma fortuna para conseguir levar a cabo a minha eleição. Depois que eu me eleger, eu vou estar com uma dívida de campanha. Eu vou estar preso ao cacique que domina a legenda do meu partido. Eu vou ter que, de alguma forma, fazer concessões àquilo que eu tomo como ideal para conseguir conformar a maioria dentro de uma casa legislativa. Veja, a coisa já vai degringolando, né? Alcançar aqui o plano ideal de umas férias adequadas, a gente nunca vai conseguir entrar em férias. As coisas vão sempre acabar antes da gente entrar em férias. Porque quando a gente for executar, a ordem jurídica fica, às vezes, sem sentido. Fica sem sentido. Né? Tu sabe, desculpe. Não, eu só ia colocar... Não sei se tu queres acrescentar, eu ia fazer um comentário, assim, que tu... Eu até já não sei, Leandro, assim, para não cansar muito o Elton, né? Mas tu trouxeste já no início da tua fala ali, tu falaste de uma coisa muito importante, assim, que eu acho que a gente podia colocar, né, a respeito, tá dentro disso, que é a questão da dignidade humana como uma base comum, né, de tudo. É interessante isso, né? Porque quando tu falavas isso, me veio algumas coisas à mente, assim, que se vê no exterior muito comumente. Aqui no Brasil a gente não tem essa visão porque tem aqui, fundamentalmente aqui no Rio Grande do Sul, muito pouco, né? As mulheres de burca, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma mulher vestida, né, muçulmana, eu levei um choque, porque uma coisa é você ver na televisão e outra coisa é você ver a 1 metro de ti. Eu vi num aeroporto, né, e um casal nós estávamos no aeroporto, não me lembro onde, e aí da Europa, e aí veio o homem, né, com um filho pequeno, e ele conversava assim, um bom tom, assim, e pela voz, assim, era uma mulher alta, dava para perceber, mas tu não tinhas, né, nenhuma possibilidade de ver nada. Então, agora, se eu disser para ele assim, olha, isso aí que tu está fazendo, e eu realmente penso assim, né? Isso aí é algo indigno em termos de humanidade, porque tu estás transformando a tua mulher num objeto, cerceou completamente a sua liberdade, mas ele vai me dizer o seguinte: não, ela é a luz da casa e nós a protegemos, vocês não protegem as mulheres de vocês. As mulheres de vocês têm uma vida terrível, porque estão sujeitas a todas as violências. Isso eu estou fazendo num plano assim hipotético, quase, né? Mas, na verdade, é mais ou menos isso, né?
Então, o que eu vejo, assim, aí eu só queria colocar, eu acho que trazendo um pouquinho, assim, aí eu sempre digo, né, a gente puxa a sardinha um pouquinho para o assado da gente sempre, porque eu gostei muito, assim, do que tu disseste, né, a respeito de várias coisas, especialmente a questão dos arquétipos aí do direito, tudo dessas questões da idealização do direito. É interessante essa visão também, esse debate. Mas eu acho que também tu falaste assim da questão do diálogo, né? Nós assim, eu acho que a única forma que existe, eu não vejo outra, de tu reconheceres esta condição humana, e a partir do reconhecimento da condição humana tu tens ressonância, né? Senão tu dialogar. O que nós não conseguimos ver hoje, e aí quando isso não acontece, quando não há uma conversa a partir de uma base de reconhecimento comum, fundamentalmente a dignidade humana, a coisa desborda e vai se dissolvendo em turbilhões caóticos. É o que acontece na sociedade brasileira hoje. Nós temos uma sociedade completamente dividida. Tu manda um vídeo para outro, ele te manda outro. Tu não vê o conteúdo, as pessoas às vezes nem olham o conteúdo, porque não, isso aqui é aquilo. Isso é A, o outro é B. E aí eu não vejo isso, eu acho que isso favorece exatamente a um caos, né? E isso tem um problema muito grande, porque isso também é interessante para algumas forças, né? Porque a partir do momento em que tu fragilizas o conceito de dignidade humana, a partir desta dicotomia, dessas polarizações, tu tem facilidade de alterar acordos. E aí eu vou trazer, eu vou sair do Rawls, aí, o professor Leandro Guardiola, que é amigo do John Rawls, já no plano constitucional, né? Quer dizer, vai chegar ali e no ponto em que fica fácil tu mudar as constituições. E eu tenho um pouco, eu não sei, viu, Elton, assim, às vezes eu tenho um pouco de medo, às vezes, porque assim, ó, eu acho que as nossas estruturas, elas devem, porque tu dizes assim, olha, aí talvez tu possa até desenvolver um pouquinho isso depois, que é assim, ó, tu tens assim as instituições, eu diria assim, ó, a prateleira é boa. Acho que a prateleira é boa. O que nós temos que ver é o que nós vamos colocar ali nela. Eu acho que nós temos que melhorar a qualidade dos nossos livros. Mas a prateleira é boa, é a estrutura. Então, assim, tu tens, eu acho que sim, há vários ajustes. Eu sou um crítico de muitos ajustes que são necessários. Mas eu acho que o que eu vejo hoje, resumo do resumo, né, para não alongar muito, o que eu vejo é que essa dicotomia está nos dificultando colocar bons livros nas estantes, né, porque nós não conseguimos dialogar. Então, isso está se favorecendo vertentes assim de demolir a estante. Não, eu entendo. Desculpa, não sei se eu já interrompi. Por favor, é a hora que tu quiseres aí. Não, eu não sou, jamais não me tomem como alguém que quer acabar com as instituições. Eu vejo que um dos grandes problemas que nós temos hoje, eu concordo contigo, é essa mentalidade de desrespeito às instituições. Desrespeito às instituições. No campo jurídico, por exemplo, eu sempre aprendi, antes de entrar na faculdade, depois que eu entrei na faculdade, mais ainda, decisão a gente cumpre, decisão judicial a gente cumpre.
e recorre. Hoje em dia não há mais essa visão. Isso é perigosíssimo. O ser humano é um ser institucional, quer ele queira ou não. Nós nascemos dentro de instituições. Nós nascemos dentro de uma instituição, no hospital, uma família, vivemos a nossa vida toda dentro de instituições e morremos dentro de uma instituição. Não tem escapatória. O ser humano é um ser institucional. Não adianta brigar contra as instituições. Nós precisamos aperfeiçoá-las, melhorá-las. A meu ver, as instituições políticas brasileiras são mal estruturadas. A solução não é acabar com as instituições políticas brasileiras. A solução é corrigi-las. Por exemplo, uma correção que eu acho fundamental é separar a esfera de Estado da esfera de governo. Você tem que ter uma distinção muito clara do que é política de Estado e o que é política governamental. Outro exemplo, eu tenho que ter clareza em distinguir o que é governo e o que é administração. A administração tem que ser técnica. O governo ele vai estabelecer as políticas daquela maioria que conseguiu a vitória nas urnas. E a ideia é que o governo seja provisório, que ele se altere. De tempos em tempos nós vamos ter mudanças de governo que vai mudar suas políticas, às vezes mais de esquerda, às vezes mais de direita. Graças a Deus. Tem que haver essa alteração. Às vezes a gente precisa de políticas que sejam mais de esquerda, às vezes mais de direita. Não podemos ter radicais, né? Totalitaristas, autoritários, isso não pode. Agora, eu não vejo que a nossa dificuldade seja apenas com as pessoas, porque a ética, valores, clareza, formação é de extrema importância. Não é que não tenha importância, é de extrema importância. E no plano pessoal ainda mais. Agora, elas sozinhas não garantem nada. O que eu queria dizer é que a gente tem pessoas de alto gabarito que se dispõem a essa imolação pública que é se candidatar a um cargo eletivo. Mas uma dorinha sozinha não faz verão. A gente precisa ter um ambiente em que essa pessoa possa botar em prática esse seu ideal. E não é um ambiente, é uma instituição. Ou seja, eu preciso ter regras que me dissuadam a corrupção, a corromper-se. Eu preciso ter papéis claros. Eu preciso saber quando é que eu estou agindo como alguém que está propondo uma política de Estado, alguém que está propondo uma política de governo. Eu tenho que saber quando uma decisão dos órgãos públicos é uma decisão técnica administrativa e quando é uma decisão política. Quando eu confundo todas essas coisas, tanto para aquele que está com poder como aquele que se submete ao poder, vai se ver numa situação de confusão. Aqui que eu vejo um problema que precisa ser solucionado. Tá? Eu vejo que, da mesma maneira que uma pessoa, para que ela tenha como condição, não como causa ou necessariamente como algo que vai garantir, mas como condição para que ela tenha uma vida feliz, razoável, que possa se realizar, ela tem que ser uma pessoa reflexiva, ela tem que, de alguma forma, ter algum planejamento, algum projeto. A pessoa precisa ter isso na vida pessoal, precisa ter princípios éticos, valores. Eu preciso ter, de alguma maneira, alguma coerência, eu preciso ter alguma autenticidade, alguma integridade, algum propósito para que eu possa me realizar, senão minha vida se torna um caos. No âmbito social, no âmbito da comunidade política, quem cumpre esse papel de botar a ordem para que as coisas funcionem são as instituições. Eu preciso ter essa estante para colocar os livros, senão os livros, por melhores que sejam, vão se perdendo, né? E sendo mais concreto, pensando nas pessoas que vão estar nessas instituições, eu penso, por exemplo, que o judiciário brasileiro, em grande medida, é um conjunto de instituições que tem uma estrutura adequada. Tá? Talvez possa se fazer algum ajuste na figura do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui falando dos ministros, mas a questão das competências, às vezes fica claro que é competência política, o que é tribunal de instância extraordinária, especial, e o que é corte constitucional. Isso
gera algumas dificuldades, gera um conflito no próprio ato decisório para o ministro, por exemplo. Eu vejo isso claramente no contexto brasileiro. Então, talvez alguns ajustes fossem necessários. Mas, de qualquer forma, o que se vende, que é essa questão da dignidade, eu acho que apontaste muito bem. Falta diálogo. Porque o que se vende na nossa cultura, falando genericamente, são duas coisas. Que eu sei tudo e eu posso tudo. Tem um mantra subliminar que é mais ou menos isso, né? Eu sei tudo e eu posso tudo. Quando a verdadeira resposta é a seguinte: o ser humano é um mistério. O ser humano é um mistério insondável. Aliás, até por isso a gente tem uma dimensão religiosa, mesmo a necessidade de alguém se dizer ateu. Olha, é uma necessidade que a pessoa tem de se posicionar em relação às questões religiosas. É fundamental. Mas o ser humano é um mistério. E há dois pressupostos que eu acho que são antídotos que podem, de alguma forma, facilitar esse processo de restauração, até mesmo para o nosso país, dessa fratura social que a gente tem vendo se agravar cada vez mais. Né? Primeiro, que a gente não se conhece. Eu, como ser humano, não me conheço. É uma realidade. Eu não sei efetivamente quem eu sou. E é um desafio que se impõe para cada um de nós conhecermos-nos. É uma imagem frequente na literatura, a surpresa quanto aos atos que um personagem praticou numa narrativa. É um mote literário dos grandes clássicos. De repente, ele fez algo que ninguém imaginava. E ele mesmo se vê surpreso: como é que eu fiz uma coisa dessas? Mas essa é uma realidade da nossa existência singular. Cada um de nós se depara cada dia com a surpresa que são as nossas próprias decisões, o que a gente é capaz de fazer. Às vezes, no nosso devaneio, no nosso pensamento, a gente se assusta com as ideias que aparecem na nossa cabeça. Como é que eu pensei uma coisa dessas? Nós não nos conhecemos. Né? E a gente tem essa necessidade de se conhecer. E segundo ponto, nós somos limitados. Nós somos limitados, a gente não pode tudo. Né? É algo tão óbvio, mas parece às vezes que no dia a dia as pessoas não... Desculpa essa generalização, tá? Mas a nossa cultura parece que está presente uma ideia de que a gente pode tudo, e a gente não pode tudo. Nós somos limitados. Veja, sozinho eu não consigo garantir a minha própria sobrevivência. Me larga agora no meio da mata selvagem, eu não sei quanto tempo eu duro. E mesmo aqueles que são especialistas em sobrevivência, eu não sei quanto tempo eles aguentam no meio do mato, né? E, por consequência, é necessário antídotos. Qual é o antídoto? O antídoto são as instituições, o antídoto é o outro, o antídoto é o diálogo. Se eu não me conheço, como é que eu vou me conhecer? Claro, eu tenho que refletir, parar e pensar, fazer exame, né? Meditar um pouco sobre a minha vida. Mas eu preciso também do olhar do outro, né? Sozinho eu não consigo saber o que está acontecendo nas minhas costas. Eu preciso... O que tem aqui atrás que está coçando? Alguém vai ter que me dizer. Né? Mas eu preciso desse olhar do outro, porque é olhando por outro, é no confronto com o outro que é igual a mim, mas é diferente de mim, que eu entendo a minha dignidade e a dignidade do outro. Então, esse não me conhecer já é uma chamada para o outro. Né? Eu preciso do outro para saber quem eu sou. E o outro precisa de mim para saber quem ele é. Pelas sintonias e dissonâncias que existem entre nós. Pelas opiniões convergentes e divergentes. Né? Porque nós gostamos de comer churrasco, mas um torce para o Inter e outro para o Grêmio. A gente vai entender melhor de futebol discutindo. Né? E segundo, porque eu sou limitado, eu preciso do outro também para a minha própria sobrevivência, como eu dizia. Né? Sozinho eu não consigo garantir a minha vida. E me parece que aqui é que as coisas começam a voltar. Esse radicalismo que a gente vivencia hoje, veja que ele desaparece quando você sai das redes sociais e encontra a pessoa pessoalmente. Né? O radicalismo existe
no momento que você se distancia do outro. Parece que essa distância do outro nos causa essa ilusão de que nós sabemos quem nós somos e nós temos todas as respostas e eu vou te dizer como chegar até lá, né? Aí, quando a gente olha face a face para o outro e a gente troca algumas palavras, de alguma maneira a escama cai dos olhos, né? A máscara se desfaz e a gente consegue perceber, puxa, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Vamos deixar essas bandeiras de lado aqui, ou pelo menos vamos ver o que a gente pode aprender com cada uma dessas bandeiras, né? Eu sei que o Rawls propõe que essa visão compreensiva seja deixada de lado na esfera pública, e há outros liberais que vão dizer que não, vamos levar para dentro e depois a gente arruma um jeito de alcançar essa neutralidade. Isso é um debate importante. Isso é um debate importante, né? Será que a gente tem que levar toda essa visão de mundo, essa carga sobre valorações no campo moral e campo religioso para o debate político ou não? E, independentemente da resposta, o que é mais importante, que o Rawls e os seus opositores vão concordar, a gente tem que ter esse diálogo. A gente precisa ter esse diálogo. No momento em que eu ficar simplesmente olhando para aquela pessoa que é submetida, ou eu vejo uma pessoa numa burca, andando alguns passos atrás, nunca está do lado, é sempre atrás, e eu olho que absurdo, né? Eu não chego a lugar algum nisso, a não ser, claro, talvez as soluções equivocadas, né? Eu construo pré-conceitos. Agora, quando eu vou conversar com a pessoa e a pessoa diz, não, vocês é que estão errados, porque vocês não cuidam das suas mulheres, aí a gente começou a se entender. Se você está disposto a conversar comigo, então a gente pode chegar em algum lugar, né? De repente eu posso aprender contigo e você comigo. Talvez ambos estejamos errados, não sei, né? Claro, eu estou aqui falando hipoteticamente. Não queiram me tomar aqui como... Eu acredito na igualdade de dignidade entre homem e mulher. Não me tomem... Agora, por que elas fazem desse jeito? Qual é a razão efetiva? É muito fácil simplesmente aceitar que é uma questão irracional da parte deles. Não, eles têm as suas razões. Vamos discutir. E que prevaleçam as melhores razões. E nessa aventura do diálogo, a gente pode chegar a conclusões erradas. Também é um risco que a gente corre, né? Talvez a gente chegue a conclusões erradas e lá para frente a gente tenha que corrigir a rota, né? Mais ou menos que nem o Waze, né? Corrigindo a rota. A gente tem que estar corrigindo a rota todo tempo. De repente é contramão aqui, não botaram no mapa que era contramão. E a gente foi bem feliz. E foi multado e bateu o carro ainda por cima. Nós vamos já no adiantar da hora, que já ultrapassamos 1 hora de debate aqui. Elton, primeiro eu gostaria assim, de te parabenizar, porque eu sei de vários temas que você tratou aí, que são temas extremamente profundos, mas você colocou para a gente de uma maneira muito palatável e muito didática, assim, né? Transformou termos abstratos em objetos concretos de fácil compreensão. Tenho certeza que o pessoal está nos acompanhando vai adorar e vai aprender muito contigo. Conrado, você quer deixar uma última palavra para o nosso convidado? Sim, com certeza. Antes de... Só queria complementar assim, não o que eu falei antes também, eu acho que também dentro do que o Elton falou, eu acho que, com certeza, as instituições, elas são fundamentais, né? E, primeiro, até me lembrei quando tu falavas ali que nós nascemos dentro de uma família, me lembra o Hegel e o Heidegger, né, na filosofia, assim, e depois do outro me lembrou o Levinas, né, bastante, né, o Levinas eu acho que traz essa dimensão, quem sou eu se não tem o outro, né, quer dizer, o outro é fundamental, a ética, né, mas assim, ó, voltando o que eu queria enfatizar mesmo a respeito das instituições, que eu acho que são muito importantes, é a mudança. Eu acho que tem que haver correções. Eu sempre proponho, humildemente, academicamente, uma pequena transformação, isso no Supremo Tribunal Federal,
e no direito brasileiro seria a primeira coisa, o fim do foro privilegiado para todos. Essa é a primeira coisa que é espúrio no Brasil e tem que terminar. Qualquer pessoa que cometa um delito, ela tem que sentar na frente do juiz do primeiro grau. Isso é absolutamente democrático e obedecendo às esferas recursais, né? Enfim, né? Então eu acho que isso, a partir deste momento, você já dá uma esvaziada no que tu esvazias a competência criminal da corte, tu acaba esvaziando essas questões e favorece questões efetivamente constitucionais, porque senão vira uma câmara criminal, né? E aí não dá. Ainda quanto ao Supremo, também acho que a composição deve ser alterada. Eu acho que tem que haver algo como é na Alemanha, metade dos membros provindos de tribunais de justiça, juízes de carreira, ou enfim, provindos do próprio, né, do corpo judiciário, né? E outra providência muito singela é o fim do televisionamento, né? As decisões, acrescentaria mais um ainda, né? O fim dos votos individualizados, né? Salvo, como é na Alemanha, aquelas exceções assim de votos divergentes, assim com argumentos muito robustos, né? Mas a maioria é a corte que decide, não é o indivíduo, né? Acaba um pouco com os cultos à personalidade jurídica, entre aspas, né? Então, acho que isso, agora, evidentemente, isso tudo vem de uma tradição mas que tem que ser repensada, né? Eu acho, Elton, assim, que no início nós conversávamos sobre a questão da academia, a questão da vida prática. Eu acho que a vida prática sem academia, existe uma expressão que eu gosto muito, né? Tu que conheces bem o latim, né? Como é que é? Praxis zone teoria, praxis, é que eu misturo com o alemão, desculpa. Depois tu podes me corrigir, até me faz até um grande favor. Mas seria isso, né? Praxis one teoria, caecus in via, né? Podes corrigir, por favor. Quer dizer, a prática sem a teoria é um cego pela via, é um tatear, é um risco, né? E, no fim, a questão da dialogicidade, que, para mim, ela está vinculada a uma educação dialógica também. E, para tu teres educação dialógica, é necessário que tu tenhas democracia, porque a minha geração, eu já estou há mais tempo que vocês caminhando sobre a face da Terra. A minha geração é a geração que sofreu com a ditadura militar. Nós não tínhamos diálogo. O diálogo era visto como algo subversivo, contrário aos interesses do regime. E nós precisamos dialogar, porque através do diálogo, porque vamos ao contrário, a falta do diálogo, nos disse esses dias uma colega que está trabalhando com mediação, é a origem de todos, não vou dizer de todo, mas de boa parcela do caos, dos litígios. A partir do momento que tu tens o diálogo, então nós temos que aprender a dialogar. Mas isso não é uma coisa que se aprende só aprende em casa, na escola. Então, eu quero dizer com isso que a educação é fundamental. Nós acabamos voltando sempre para essa base, né? E aí eu falo da qualidade dos livros nas estantes. É para isso que a importância da academia é para nos fazer pensar, para criticar positivamente, com argumentos, né? O papel da filosofia. E onde não há diálogo, onde quem não esteja aberto a saber, como tu falasse agora da questão da religião, etc. e tal, e eu traria, né, também aí acrescentaria outros, né, que, como dizia o Jacques Derrida, se tu sabes qual é o porto que tu vai chegar, qual é a aventura desta viagem? Então tem que haver um diálogo em que os dois estejam abertos a deixar para ver onde é que a coisa vai chegar, né? Então, meu caro, muito obrigado, quero te agradecer. Olha, foi sensacional, gostei demais da nossa conversa, coletei muitas coisas interessantes aqui,
Tu sabes que eu estou escrevendo uma tese de doutorado na filosofia, então isso também vem enriquecer alguns pensamentos meus, colaborando, mudou algumas posições, então foi muito legal, muito produtiva essa conversa. Então era isso, Leandro. Eu também já me despeço Elton, do Elton, já me despeço de ti. Elton, você quer deixar uma última palavra para o pessoal que nos acompanha aí? Olha, eu vou fazer eco, aproveitando aqui, o que o Conrado falou, educação é tudo, né? E a gente precisa de uma educação para o diálogo, uma educação cívica, né? Falta uma educação cívica. Esse nome ficou um pouco pesado por causa da história recente brasileira, mas infelizmente porque é algo positivo, que é educação para a democracia, educação para saber assumir posições, né? Dialogar com posições antagônicas, perceber que não é um jogo de ganha-perde, é um jogo de ganha-ganha. Né? A questão toda é de a gente trabalhar junto, cooperando um com o outro para construir um ambiente melhor para todos e para cada uma das pessoas. E a gente não pode ficar com essa mentalidade desesperada. Se eu tivesse que falar alguma coisa, ó, temos que ir atrás. Não vamos esperar que as coisas aconteçam, não deixar o bonde da história passar. A gente pode, cada um de nós, fazendo um pouquinho a cada dia, mudar as coisas com a nossa atitude. Falava o Leandro da justiça, a justiça é, acima de tudo, uma atitude. É uma disposição, que eu falo, uma vontade constante, ou seja, uma disposição. Eu estou disposto. Quem está de fato disposto leva a cabo por meio de pequenos atos no seu cotidiano, de colocar essa praxis sine teoria causa in via, ou seja, nós temos que ir lá atrás de colocar essa teoria que sustenta a nossa atividade cotidiana, a nossa vida, né? Não é teoria pela erudição, é a teoria para ter critérios, para ter de avaliação, de discernimento para tomar as decisões. Isso é que é mais importante. Não se trata de ser acadêmico, se trata de viver uma boa vida, de auxiliar os outros a viverem uma boa vida. Então, eu gostei muito também dessa conversa. Muito obrigado por esse convite. Espero que tenha aí atendido. Eu que sou um estranho para as redes sociais, espero que eu tenha atendido aí o propósito. Agradeço muito. Obrigado, viu? Fico à disposição também. Nós que agradecemos, Elton. Que nem eu falei, você trouxe várias questões aí que são fundamentais do conceito do direito e também questões da própria ciência política e do contexto atual da nossa sociedade e colocou todas elas de uma maneira muito didática e muito assim compreensível, palatável para quem vai nos assistir. Te agradeço muito a participação, a brilhante participação e pelas colocações que tu fez. Então me despeço e vou encerrando aqui. Boa noite para ti, boa noite para o Conrado também. Boa noite, então, senhores.